muito boa noite para você. No Entrevista Coletiva de hoje, nós vamos falar sobre o mercado dos consórcios e as perspectivas também de crescimento para esse setor. Ao meu lado está o presidente do Grupo Multimarcas, Fabiano Caseca, o comentarista de política, Orion Teixeira, e também o diretor de jornalismo da Band Minas, Murilo Rocha. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado. Caseca, muito obrigada por aceitar, né, o nosso agradeço convite. Pelo precioso espaço. A gente estava conversando aqui, né? A gente sempre ouve falar de consórcios para apartamento, para compra de um carro, mas acontece que hoje em dia já tem consórcio até mesmo para cirurgia plástica, por exemplo. Quer dizer, é um mercado em expansão, né? Vamos falar um pouquinho dessa história? Além de expandir pelos produtos, também o crescimento que está bom na pandemia. Embora com todas as dificuldades o sistema cresceu, mas o consórcio de serviço que abrange aí, né, o silicone, abrange a cirurgia plástica, a cirurgia bariátrica e outras coisas mais, é um dos segmentos que mais cresce, é o mais novo, ele não veio por normas, ele veio pela lei do consórcio e tem crescido bastante e tem tido uma utilidade muito grande. Quantas pessoas sonham em fazer uma plástica, colocar um silicone e não tinha condição? E o consórcio viabiliza o acesso do consumidor menos favorecido pela sorte a todos esses bens e serviços. Agora, Fabiana, a gente estava conversando aqui, antes de começar o programa, você me falou que os consórcios são uma invenção brasileira. Então eu queria que você me falasse um pouco por que surgiu o consórcio, qual que é a diferença básica dele para outros sistemas como financiamento e por que ele caiu tanto no gosto do brasileiro? Geralmente tudo é pela necessidade, né? Teve gente que tentou falar que ele era japonês, lá tem um Takamoshi que é diferente, é totalmente diferente. Ele é brasileiro, ele surgiu no início da década de 60 pela necessidade. Naquela época a economia brasileira era essencialmente agrícola, 80% da população vivia na zona rural. Houve a industrialização, a opção do nosso querido JK, né, pela industrialização do país. Então houve uma transferência da mão de obra agrícola para indústria. Nasceu uma nova classe, a classe operária, que ao contrário da classe trabalhadora rural, ela tinha salário mensal, só não tinha poupança, reserva para comprar. Aí o consórcio encaixou bem nisso aí, viabilizando esse crédito para a compra daqueles produtos da indústria, fusquinha, Jeep, Willys, televisão, geladeira. Se produzia, não havia banco, não havia CDC, os poucos bancos existentes, ele direcionava sua linha de crédito para a indústria recém-chegada no Brasil, não tinha CDC, então o consórcio entrou nesse espaço. Fala de economia, Fábio. Qual que é a situação do contexto, do cenário econômico, em que o consumidor aposta mais no consórcio? Momento de crise, inflação alta? O consórcio já foi dependente de inflação alta e juros altos. O financiamento ficava muito caro, o consórcio, como não cobra juros compensatórios, ele crescia muito na época da inflação cara. Atualmente não, o consórcio adquiriu a sua clientela. Há uma pequena variação agora, que nós estamos num momento de juros altos, o consórcio tem crescido bastante. Mesmo com a taxa de juros elevada? Né? Mesmo com a taxa de juros, exatamente porque ele não cobra juros, né? Sim. Então, o juro alto, em tese, favorece o consórcio. Mas ele já tem o seu público ativo, aquele que gosta do consórcio, aquele frotista que quer fazer a renovação de frota, a mocinha que quer colocar um silicone, quer fazer uma cirurgia plástica, programa aquilo e compra pelo consórcio. Por isso que ele vem num crescimento grande, mesmo no período de pandemia. O senhor está falando daquelas pessoas que gostam do consórcio, né? Qual é o perfil? É um perfil de pessoas mais conservadoras ou não? Ora, evidentemente que classe A, B é mais complicado, mas a classe C, D, E o comércio, a indústria, o transporte utiliza muito do consórcio. O frotista, por exemplo, ele está com a sua frota lá, mas ele está pagando consórcio para renovar. Então isso está muito usual e tem crescido muito esse segmento também de frotista. Agora, Fabiano, nós estamos vivendo aqui um caso no Brasil de uma empresa, inclusive de Belo Horizonte, 123 Milhas, que está sendo questionado, inclusive pela Justiça, agora, Ministério Público, porque aí deixou muitos consumidores na mão, vendeu pacotes promocionais e tal. O caso do consórcio é um outro sistema, mas quais são as seguranças, as garantias
é um tipo de aposta não, um tipo de compra segura? Olha, pelo que sei, a 123, ela estava, as empresas colocando passagem barata porque faltava passageiro. Então ela viabilizava aquilo ali. Voltou, avião lotado para todo lado, aí subiu o preço da passagem e ela não sustentou. No consórcio isso não acontece. Primeira coisa que o consórcio foi feito, foi saneado quando o Banco Central assumiu o controle do sistema em 1991. Ele fez um saneamento geral no sistema. Naquela época nós tínhamos 563 empresas, hoje nós temos 140 e efetivamente trabalhando 100. Então o mercado foi saneado. O mercado de consórcio, ele é diferente, ele gera o seu próprio recurso, ele gera a poupança, ele faz a captação da poupança, forma o caixa, contempla e paga os bens. Então ele está imune a esse tipo de problema que teve a 123 milhas. Você como empresário, empreendedor, sabe que tem a relação que tem a política com a economia. Nós temos mudanças recentes aí. Esse cenário atual no Brasil e no mundo favorece os investimentos, os novos negócios? Como é que está se sentindo a economia? Não, na verdade, eu milito em diversos segmentos da economia e estamos todos aí numa expectativa, né? Como você disse, e muito bem, a política interfere demais na economia, né? Porque gera uma insegurança, uma expectativa do que vai acontecer. Mas você não tem outro caminho. O que eu falo, eu dou palestra, eu dou treinamentos para diversos segmentos da economia. Gente, o pior de todos é desistir, é parar. Vamos acreditar, vamos fazer a economia girar. E vai levando. Eu acho que vai passar. Eu acho que o susto maior foi até o meio do ano, mais ou menos, mas agora a coisa já está... Porque também começa a gerar de demanda, né? Porque vai fazer uma demanda reprimida, e as pessoas têm que comprar. Não tem jeito. Aí a economia volta. Nós temos alguns setores com menos, mas tem outro setor bem. Consórcio está muito bem. A questão da construtora, outra área que eu milito também, principalmente para órgão público, prefeituras, voltou a questão das casas, né? Está sendo construído casa, também é um mercado que está bom. Eu sou otimista com responsabilidade. Agora, voltando aqui bem a questão do consórcio, queria que você falasse um pouco o que se compra mais no consórcio. São veículos, são imóveis, são serviços? Como é que é dividido esse mercado hoje de consórcio? Nós temos 4 grandes segmentos, né, no sistema de consórcio. Dentre eles o de veículo, que é o mais abrangente. Então você tem automóveis, motocicleta, caminhões, tratores, uma série de veículos. Então ele é que predomina, é o maior dos segmentos. Agora, o de imobiliário, o consórcio imobiliário, ele chega muito próximo por causa do valor do crédito. Porque o veículo, você tem um ticket médio aí, o quê? De 80 mil, 60 mil. Agora já o imóvel sobe lá para 300 a 400 mil. Então, em termos de movimentação financeira, o de imóvel está chegando, mas ainda prevalece o de veículo. E para quem quer apostar nisso, né, para quem quer conhecer melhor os consórcios, quais seriam as dicas, né, para escolher uma empresa idônea, para, enfim, fazer uma boa escolha? E por onde começar também, né? Olha, primeira coisa, só comprar consórcio de empresa autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Existem muitas empresas se passando por consórcio que não são consórcio, não tem autorização, é golpe. Então, fuja disso aí. E como descobrir? Checar no Banco Central. Vai no Banco Central, consulta, você faz isso pela internet, vê se está lá, se está autorizada a funcionar sem nenhuma restrição. Esse é o primeiro passo. Se puder avançar um pouco mais e checar aí os órgãos de proteção e defesa do consumidor para ver como que está ali a empresa, eu acho que vale a pena também olhar e examinar. Agora, essas 100 e poucas empresas que estão operando, elas são, hoje uma empresa de consórcio, ela é fiscalizada por 5 órgãos, Banco Central, Compliance, auditoria interna, auditoria externa e ouvidoria. Então, é um sistema altamente fiscalizado e, eu diria, seguro. O Murilo falou um pouco da questão do golpe aí da 123 milhas, né? E o contrário, existe muita inadimplência, muito risco para o seu negócio? A inadimplência no consórcio sempre foi alta. Não é bem a inadimplência, é a desistência.
Você compra uma cota de consórcio, vamos pegar um caso de imóvel, eu convenço você a me comprar, você está pagando aluguel, mas o que é isso? Me compra aqui uma cota de consórcio, aí você compra, eu tenho que te encantar para você comprar, aí você compra e depois você vê, olha gente, eu posso ser contemplado agora na primeira, durante ou ser até o último, o prazo é muito longo. Então isso é uma característica de você desistir. É alto, esse percentual de desistência é alto, mas o sistema aprendeu a lidar com isso e monta a sua grade de grupo, a sua grade de taxa ali, que ele consegue sobreviver, mesmo com a inadimplência alta. É alto quanto? Varia demais. De imóvel, por exemplo, que é um... É o mais alto. Que é longo prazo. Em função do longo prazo. Você tem aí, dependendo muito da região, depende muito da administradora, né? Porque a administradora tem que saber conduzir aquilo ali, né? Sempre, porque tem gente que só motiva para vender. Não, você tem que continuar motivando, orientando, procurando a solução para aquele cliente. Aí você consegue reduzir. Mas ele é bastante alto. Não gera prejuízo para ninguém, não? Olha, não é bom para ninguém, né? Porque se você desiste, você pagou e você vai receber somente quando você for sorteado. É um sorteio à parte. Antigamente era só no final do grupo. Agora não, criou-se um sorteio dos desistentes. Você sendo sorteado, você recebe corrigido, menos as taxas devidas pelo contrato. Você me fez uma proposta de casa própria em quanto tempo? Aí você pode escolher, a administradora, de acordo com o mercado, ela abre o grupo. Normalmente, de imóvel, gira em torno de 120 a 260 meses o prazo. É uma concentração ali em 180 a 200 meses. Semelhante ao financiamento. Semelhante ao financiamento, para que a prestação fique menor e atinja o maior número de consumidor possível. Ainda sobre o funcionamento, tem número mínimo de participantes e máximo no consórcio? Você abre o grupo e aí você, dentro do grupo, você tem uma regra. Por exemplo, ele tem que ser múltiplo. Se você abre um grupo de 100 meses, você põe 200 consorciados, ou 300 ou 400, ele tem que ser múltiplo. De acordo com o mercado, você abre. A tendência hoje são grupos grandes. Por exemplo, na minha empresa, nós estamos abrindo grupo com 3.000 consorciados. Para qual área, por exemplo? É para todas. Para todas. Um grupo pequeno, então. Não é pequeno, 3.000 consorciados é um grupo grande. É um grupo grande. Porque antigamente, começou lá com 36 meses, 72 consorciados. E agora nós estamos aí com o automóvel em torno de 100 meses, o imóvel na média de 200, 220, temos até um de 240, tá? E com 3.000 consorciados participantes. Bom, então a entrevista coletiva vai fazer um pequeno intervalo, a gente volta daqui a pouquinho, em instantes, já já. Estamos de volta com a entrevista coletiva, que hoje traz um panorama sobre os investimentos em consórcios. Está aqui com a gente o presidente do grupo Multimarcas, Fabiano Caseca. Vamos voltar então, Fabiano, falando sobre os números, né, dos consórcios no Brasil. Quantas pessoas, quantos clientes, quais são as áreas mais procuradas? Olha, nós temos hoje quase 10 milhões de consorciados. São 9 milhões 800 e alguma coisa de consorciados ativos até o mês de julho. Aí esse mês já vendeu mais, então vamos calcular que nós temos 10 milhões. É um número recorde, é muito bom, mas pode crescer. Nós temos uma população economicamente ativa em torno de 140, 150 milhões. E nós só temos 10 milhões de consorciados. Então tem um espaço imenso para a gente crescer. Haja vista que na nossa empresa, que opera em todos os estados, com 300 e poucas lojas, mas o nosso planejamento estratégico prevê para em 3 anos chegar a 700 lojas. Nós estamos vislumbrando, e isso não é simplesmente por intuição, é pesquisa, é IDH, pesquisa de mercado, para a gente chegar a essa conclusão que temos condição de chegar a 700 lojas e tem mercado para isso. Agora, Fabiano, eu sei que tem uma questão que está preocupando o setor dos consórcios, que é uma norma que foi ditada pelo Banco Central, que entra em vigor a partir de janeiro do ano que vem, e ela muda algumas coisas com o argumento de dar mais transparência e eficácia, mas parece que os donos dos consórcios, a Associação, né, Brasileira dos Consórcios, questiona esta norma. São 2 pontos principais, a questão da taxa de administração das pessoas desistentes, né? O senhor podia explicar para a gente quais são esses pontos?
Você está dizendo da resolução 285 do Banco Central que foi em vigor, vai entrar em vigor em 1º de janeiro. Ela foi publicada em 1º de janeiro com o vacatio legis, o prazo de entrada para 1 ano, então entra em vigor. A ABAC está fazendo um trabalho grande com os profissionais especializados também. Ela não pode ficar do jeito que está, que ela quebra o sistema. Ela tem alguns artigos, por exemplo, o artigo 30 dela, que diz que se o carro sair de linha de produção e os consorciados em assembleia optar por um bem maior valor, você não pode cobrar daqueles consorciados essa diferença. Não existe você pagar meio carro e levar um carro inteiro. Isso não existe, é coisa primária. Ela manda debitar o fundo de reserva. Primeiro, que ele não aguenta. Segundo, que é inconstitucional. O fundo de reserva pertence ao grupo todo. Você não pode pôr uma despesa sua para pagar débito do outro. Então, está errado, tem que ser revogado. Temos lá o artigo 21 também, que a taxa de administração é a comissão da empresa para administrar o grupo. Aí você vende a cota de consórcio, paga a comissão para o vendedor, para o supervisor, para o gerente. Aí o consorciado desiste, ele quer que você devolva aquela taxa. Você quebra o sistema, inviabiliza isso aí. Eu estou confiante de tão absurda que é essa norma, esses artigos, que esses artigos serão renovados. Tem pedido da ABAC lá nesse sentido, a ABAC está acompanhando, que é a Associação das Empresas de Consórcio. Eu acredito que vários artigos dessa norma será revogado, porque caso contrário, ela inviabiliza o sistema. Eu gostei da sua proposta. Explica um pouco melhor para mim. Um produto aí de 100 mil reais, sei lá, um automóvel, né, ou um imóvel, 200, 300 mil. Além da taxa de administração, fundo de reserva, o parcelamento que eu tenho que pagar a longo prazo. Quantas vezes mais eu vou pagar o valor desse imóvel ou desse imóvel que eu comprei ali na primeira proposta? Você citou o imóvel, vamos no imóvel, um crédito de 100 mil reais. Normalmente, a maioria, com 90%, você acrescenta a taxa de administração, um fundo de reserva e um seguro que é muito importante. O seguro de vida e acidente por invalidez, acidente pessoal. Esse débito, ele só reajusta, você pega um indexador. Normalmente o imóvel, a maioria do indexador é o custo da construção civil. Então, aumenta a prestação, na mesma proporção. Aumentou 10%, aumenta 10% aqui. Com isso, você mantém o poder de compra do grupo. Porque se você não reajustar, você faz um consórcio de 250, 260 meses. Agora, quando chegar lá, você não compra nada com 100 mil reais. Então, ele precisa desse reajuste para manutenção e para respeitar o princípio da igualdade, da isonomia, que todos participam com o mesmo esforço e, em tese, recebem o mesmo benefício. Ou seja, vamos pegar um carro para mudar. Se você comprou um carro hoje, entrou no consórcio de um carro, vamos lá, um Fiat qualquer, você tem que receber esse Fiat qualquer lá, você não pode receber meio carro. Então, o reajuste vem em função disso. Na prática, o senhor está falando o seguinte, que quem foi sorteado no primeiro mês tem o mesmo poder de compra de quem for sorteado no 10º ano. Tem que ter a mesma coisa, o reajuste é exatamente para isso e você pegou bem. Os brasileiros, nós brasileiros, né, a gente tem um jeito, né, de lidar muitas vezes com as finanças que a gente precisa muitas vezes ali do boleto para a gente conseguir, né, existe até aquela frase que diz só consegue juntar dinheiro quem tem dívida, né, quer dizer, preciso da dívida. O consórcio também pode funcionar dessa forma para quem precisa do compromisso ali? Sim, eu só não acredito que eu vejo alguns especialistas aí falando que o consórcio é investimento. Não, o consórcio ele é uma poupança forçada que você faz. Nesse quesito, ele é muito importante. Você tendo um compromisso de pagar, você evita de gastar. Então, você prioriza aquele pagamento. Agora, ele não é investimento. Ele é um pagamento para a aquisição de um bem ou serviço. Voltando à minha casa própria aqui, tá? Quando eu faço consórcio com você da casa, eu não estou comprando um imóvel, não. Eu vou ganhar uma carta, você vai ganhar um valor X que eu posso escolher depois dessa casa. Exatamente isso. Tecnicamente chama autorização de faturamento.
mais popularizou como carta de crédito. Então você foi contemplado, fez o seu cadastro, aprovou o cadastro, você recebe essa carta de crédito e vai ao mercado comprar o seu imóvel, de quem você quiser, de particular, de consultora, de empreendedor, do jeito que você quiser. Fabiano, mas algumas pessoas devem estar pensando assim, como é que eu vou confiar em tanto tempo que essa empresa vai estar saudável até lá, que não vai fechar as portas? Se isso acontecer, né, a pessoa recebe o valor ainda assim, o que assegura esse cliente? Olha, o que não pode é a empresa falir, a empresa desviar recursos, por isso existe todo esse arcabouço de fiscalização. O Banco Central, um órgão muito sério que fiscaliza, Compras que fiscaliza, a auditor interno, auditoria externa, ouvidoria, que está mais ligada diretamente ligada aos clientes. Então, hoje eu posso afirmar para você, com 50 anos de experiência no segmento de consórcio, comecei em 72, que o consórcio é seguro. Você garante que não vai ter problema? Isso só Deus. Eu não posso garantir que não vai ter. Mas você não tem visto problema com o consórcio nos últimos anos, porque ele foi saneado e é altamente fiscalizado. Então ele passa credibilidade. A sua empresa quebrar, só para completar aqui, no regime de falência, o consumidor vai ser o último a receber e demora a receber. Você tem lá no regime de falência as prioridades, né? O fisco e o trabalhador, e depois entra o credor, que nós chamamos de credor criografado. Eu queria saber um pouco, você falou que está 50 anos, né? Você começou em 72. O que mudou em termos de metodologia? O que avançou? O que aperfeiçoou nesse sistema de consórcio? O legal é que a ideia continua a mesma, né? Criou-se a ideia e depois veio o detalhe, né? O consórcio foi se aperfeiçoando em termos de norma, em termos de prazos, em termos de liberdade do consumidor. Antigamente, o consórcio de veículo era a fábrica ou a concessionária que entregava, aí veio a carta de crédito, que ele tem liberdade de comprar aonde ele quiser. Então, ele vem se aperfeiçoando, mas a ideia é viabilizar o acesso do consumidor aos bens de consumo e ao serviço. Esse permanece. Mas qual que o senhor considera que é a principal inovação que teve nesse tempo? Tem que se acompanhar? Foram várias inovações, né? Por exemplo, o lance embutido, que até sou acusado que foi eu que inventei o lance embutido. Eu vou vender um consórcio para você, você fala, não tenho sorte, eu não vou ser sorteado nunca. Eu falei, você dá um lance, você pode ser contemplado por sorteio, mas pode ser contemplado. Eu não tenho dinheiro, eu falei, eu vou pagar o lance para você. Você vai dar um lance embutido. Resumindo, você quer comprar um carro de 100, eu te vendo um crédito de 150. Você dá 50 de lance. Se você for o vencedor, eu pago o seu lance com 50 e te dou 100 para você comprar o carro. E você paga as prestações normais. É acusação ou mérito? Hein? Acusação ou mérito? É mérito. Na verdade, agora, pensando na economia como um todo, né? Depois de 30 anos, já que estamos falando de inovação, a reforma tributária parece que vai sair. Como é que você avalia os impactos dessa reforma tributária na área da tributação, pensando aí que agora a tributação vai ser no consumo, não vai ser mais na origem? Como é que isso impacta o seu negócio e o negócio do Brasil? Eu vejo assim, eu temo por isso aí, viu? Eu vejo, já li o projeto, tem algo ali realmente um pouco complicado. Eu acho que isso aí precisava ser, porque ali é uma corrente, né? Quando o governo consegue apoio, porque há um equilíbrio, né, para as leis, se ela é de iniciativa do Poder Executivo, você tem um Congresso e você tem o Senado, que é um equilíbrio, para que haja o debate e que ali a coisa. Mas quando o governo consegue maioria, começa a passar muito rapidamente esses projetos e eu temo ali algumas coisas ali. Mas estou torcendo para que ainda tenha alguma possibilidade de reverter e que seja bom. Porque eu, como empresário, que tem milhares de trabalhadores que dependem do meu negócio para comer e para dar de comida para os seus filhos, eu torço para que dê tudo bem. Qual que é a sua pressão? Olha, essa tributação aí direta, eu não sei não, viu? Tenho medo disso aí. Agora, a gente falou muito sobre a segurança das empresas de consórcio, né? E muita gente deve estar pensando em casa na segurança, na própria segurança para continuar pagando, né? O senhor falou que não é interessante para ninguém que o consumidor desista. Não. Se a pessoa não tiver dinheiro em algum momento, ficou apertado, ela pode congelar, vamos dizer assim, pagar depois. Como é que é possível dar um jeitinho ali? Olha, a sua pergunta é por demais importante. O consorciado, ele paga a administradora para administrar para ele. Na qualquer dificuldade, procura a administradora.
A prestação está pesada, eu não aguento. Pode-se fazer uma redução do crédito dele. Mas eu não aguento de jeito nenhum, não aguento pagar. A administradora pode ajudar a intermediar uma transferência, procurar a administradora. Ela ganha para isso. Essa taxa de administração é para isso, para então, para fazer essa ponte entre o trabalhar para ele paga. Ele me paga, eu tenho que atender ele bem, eu tenho que apontar caminhos para ele, eu tenho que conhecer do negócio, falar isso que você está fazendo é ruim para você, isso aqui é bom. Porque se eu estiver bem com o consumidor, eu estou bem com todo mundo. Por isso é importante nos consórcios estar sempre atento às assembleias, estar acompanhando. Participar das assembleias, então, é fundamental. E hoje está fácil, você pode participar online, todas as assembleias são transmitidas, você quer ir na administradora, vai. Ao vivo, mas se não quer, você acompanha pela TV, todas as empresas hoje fazem transmissão. Então é muito fácil participar sempre, nunca abandonar. Zaga, falando de empreendedorismo agora, tem pessoas que têm um tino para o negócio. Você, por exemplo, é um exemplo disso vitorioso, né? Agora, nem todo mundo nasce com essa intuição, essa capacidade. É possível aprender isso e ser exitoso também no seu negócio? O que eu penso, eu dou treinamento, dou palestra, né? Tem uma palestra minha, O Poder do Acreditar e Realizar, que eu já fiz 576 apresentação dela, e que eu mostro isso aí. O importante é a pessoa querer. O ser humano, ele tem inteligência, um pouco mais, outro menos, mas ele tem inteligência suficiente para aprender, né? Hoje, eu abro loja no Brasil inteiro e o índice de acerto é imenso. Porque a primeira coisa que você faz, uma pesquisa de campo. Vê o IDH da cidade onde você está pretendendo, a renda per capita, vê a região. Aí eu consigo abrir uma loja, dimensionar uma loja de um porte que o índice de acerto é quase 100%. É isso que a pessoa fazer. Não acontecer como uma cidade aí que eu conheço, não vou citar nome, que chegou o chopp lá era cachaça e cerveja. Chegou o chopp, o negócio bombou. O boteco do camarada estava cheio. Aí o outro viu aquilo e abriu um do lado. A cidade não comportava dois, aí quebraram os dois. Isso não pode. Tem que planejar, tem que dimensionar, fazer um planejamento estratégico, estratégia de marketing, planos de negócio para poder tocar o negócio. Tem que profissionalizar, não há espaço para amador. Fabiano, muito obrigada, viu, pela participação do senhor aqui com a gente, foi um prazer. Orion, Murilo, muito obrigada. Vocês de casa, obrigada pela audiência. O Entrevista Coletiva volta no sábado que vem. Até lá.